Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou começando hoje aqui no canal uma série de vídeos no qual eu pretendo comentar um pouco com vocês sobre as minhas leituras relacionadas a livros referentes à história do ateísmo. Tá? Recentemente eu adquiri aí um conjunto de livros e aí eu estou, gradativamente fazendo, dentro do tempo disponível, vou fazendo minhas leituras. E agora, recentemente, eu terminei a leitura deste livro que eu adquiri. Infelizmente, não tem uma tradução em português, mas é do historiador chamado James Ford, Ateísmo na Ágora, uma história da descrença no politeísmo da Grécia Antiga. Tá? Este livro aqui. Só que ao invés de fazer aqui um vídeo único, tratando de um panorama geral do livro, a minha ideia é que eu vou fazer mais de um vídeo para falar deste livro em algumas partes, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia. Então, este livro aqui, ele foi publicado em 2024, ou seja, este livro é do ano passado, tá? Ele é bem recente. E o James Ford, ele é professor, ele atua lá na Inglaterra. E tem pesquisas, então, sobre o campo da história do ateísmo, que inclusive coloca aqui como seu campo mais atual de pesquisa. Também tem pesquisas sobre o mundo antigo, e sobre a história da comunidade LGBT, na Inglaterra. Então, em 2024, então, ele publica este livro. E este livro aqui, ele é dividido são 7 capítulos, Tem uma introdução, aí tem mais o segundo capítulo, fundações, terceiro capítulo, moralidade, quarto capítulo, teologia, quinto capítulo, incognoscível, sexto capítulo, outro, sétimo capítulo, bodes expiatórios. Confesso para vocês que os 2 últimos capítulos foram os que mais me interessaram, que mais me chamaram a atenção, tá? Mas, enfim, eu farei um vídeo para falar desses capítulos finais. Então, é interessante aqui porque o James Ford, ele segue uma linha já de estudos e de pesquisas que já foram feitas, já foram realizadas, e ele é mais um autor que reforça uma interpretação de que os registros mais antigos que nós temos sobre o termo ateísmo, ateos, é do grego, e como desde o começo, esse termo ele vem carregado já com uma carga pejorativa e discriminatória, Então tem algo pesado em torno do significado do termo. Claro, se a gente for pensar a questão, mas outros povos, outras culturas em outras épocas não falaram, não deixaram registro sobre o tema da descrença religiosa. Há evidências, Eu lembro agora do livro do Minoir, do Gégé Minoir, História do Ateísmo, que é aquele calhamaço, onde ele vai fazer referências, por exemplo, à Índia na antiguidade. Então, antes, enfim, dos gregos já há registros, falando sobre a questão da possibilidade de pessoas não acreditarem nas divindades, na ideia de que o céu está vazio. Mas são os gregos que eles vão trazer, eles vão criar uma palavra para se referir a isto. E esta palavra vai ser ateus, que vai ter obviamente vai ter todo um sentido particular dentro do contexto da Grécia Antiga. E é um pouco isso que ele vai falar, o James Ford, na primeira parte, que ele coloca como título Introdução, clareando ou explicando um panorama do ateísmo na Grécia Antiga.
E aí ele vai falar que a palavra ela surge, né, já com, né, ela não tem um significado preciso, né? Ela tem uma ideia geral que ela pode se referir a algumas situações. Então, vou ler aqui, por exemplo, um trecho deste capítulo da introdução, onde ele diz, né, após falar um pouco, né, fazer um panorama geral, situar a questão da palavra, e daí ele vai dizer: como nós temos vistos, ateus, né, então a palavra grega para ateu, nos registros, né, nos registros mais antigos que se tem, tá? Ela se refere a várias coisas, né? Então ateus pode se referir a ações que são realizadas por pessoas sem a aprovação dos deuses, né? E que são frequentemente percebidas como ações injustas. Pode se referir a pessoas que estão separadas ou apartadas ou que se opõem às divindades, e às ações das divindades, como também pode se referir a comportamentos e ações de pessoas que são considerados como injustas ou más. Tá? Então vejam que tem aqui uma certa flexibilidade na maneira de se pensar a questão de quem é o ateus. Tá? Eu já falei aqui também em outros vídeos aqui no canal, não vou me recordar agora qual, tá? Também citando acho que o trabalho do Tim Whitmarsh, que é um historiador também da Inglaterra, citado pelo James Ford, que ele vai falar como, num primeiro momento, a palavra ateus ela é usada para se referir a uma certa condição, alguém que vive dentro de uma certa circunstância. E que condição é essa? Né? É a condição de alguém que vive sem a proteção das divindades, né? Sem a presença dos deuses e das deusas, né? Nas ações e nos destinos da sua vida. Então, é alguém que vive numa condição que não é considerada, né, adequada. Então, nós vamos ter isso aí. E num segundo momento, aí nós vamos ter a palavra ateus começando a se referir a pessoas, né, e não mais a uma condição. Que mais na parte final deste livro aqui, o James Ford também vai falar sobre isso, né? Sobre esse entendimento, né? Que vai tendo com o passar do tempo na Grécia Antiga, onde ateu começa a se referir mais precisamente a pessoas e não a uma certa condição, mas ainda assim, ainda que se refira a pessoas, essa referência ela se enquadra dentro disso, né, que eu acabei de ler para vocês, né, deste conjunto aqui de possibilidades para pensar o entendimento do que é ser ateus, ou estar numa condição de ateus, né, de ateísmo. E aí no primeiro capítulo, né, eu quero encerrar o vídeo aqui falando sobre, o segundo capítulo, né, que tem como título Fundações, aprendendo sobre crença, descrença, dentro da paisagem religiosa grega. Então, aqui nesse segundo capítulo, o James Ford ele vai falar sobre a questão da religião dentro do contexto grego, até para a gente poder entender melhor essa ideia do ateus, né? Do ateu, do ateísta, do ateísmo. Né? Então, ele vai falar assim, tem algumas questões sobre o significado da religião dentro do contexto grego que são parecidas com, né, aquilo que a gente tem se tomar como referência o cristianismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, ele vai explicar como ali no contexto grego a religiosidade ela é um elemento importante de sociabilidade e de construção de identidade, né, quem nós somos. Né? Consequentemente, como ela é algo importante como um fator de sociabilidade,
isso é cristalizado através de uma série de práticas religiosas, né? Cultos, cerimônias, aquelas festas religiosas e tudo mais, e que as pessoas desde a infância elas são inseridas nesse ambiente, né? E esses cerimoniais, né, esses cultos, enfim, eles têm um caráter público, que a ideia é que todo mundo participe disso, né? Então reforce estes laços, né? E a religiosidade também serve como um elemento para a formação do cidadão, né? Então, assim, essa ideia da religião como elemento de sociabilidade, de identidade, a gente também pode pensar isso na questão do cristianismo. Só que no contexto grego, né, a religião ela não é monoteísta, ela é politeísta, né? E também dentro do contexto grego, né, a religião grega ela não tem um livro sagrado, verdades sagradas, né? Então, este ponto, né, que o cristianismo tem, isso é uma herança, né, do judaísmo, então isso não há dentro do contexto grego, né, a religião vivenciada na Grécia Antiga. Então, consequentemente, a gente vai encontrar mais este elemento da religião como um elemento importante dentro da polis, né, de sociabilidade e de formação do cidadão. Então, aí entra, né, que é na parte final aqui que ele começa a falar sobre a questão do ceticismo religioso, né? Na parte final desse capítulo ele começa a falar sobre a questão do ceticismo religioso, falando assim, ó, aí a gente vai entender que certos comportamentos que começam a colocar em dúvida ou certos pensamentos, né, que vão trazendo questionamentos sobre essas práticas religiosas que têm esse caráter de sociabilidade e de formação dentro da polis, isto começa a ser percebido, né, e começa a ser identificado com a palavra ateus, né? Então a gente vê que já esse contraste, né, a figura do ateus como alguém que vai trazer dúvidas, vai trazer questionamentos. E é interessante que trazer dúvidas e questionamentos nunca é algo visto como bom, né? Então parece que tem um certo uma certa permanência em várias culturas, enfim, com essa questão. Ele vai falar sobre sofistas, né? Quem estuda mais a filosofia grega, vai falar também um pouco sobre Sócrates. Ele fala em vários capítulos sobre a questão do julgamento do Sócrates e a morte sob acusação de ateísmo, né? Também vou falar sobre isso em outras partes. Então nós temos um pouco essa questão, tá? E o capítulo 3 é sobre moralidade, ética ateísta e imoralidade no imaginário grego. Mas este terceiro capítulo, e eu vou deixar para um próximo vídeo. Né? Então, essa aqui seria a minha fala inicial sobre a leitura que eu fiz do livro do James Ford, né? Conhecer a história do ateísmo, né? E para aqueles e aquelas que se identificam enquanto pessoas ateias hoje, conhecer a sua própria história é algo fundamental. Durante muito tempo, a história ela foi escrita tendo como referência apenas aqueles e aquelas que estavam no poder, né? E traziam uma visão sobre a história relacionados a essas figuras que dominavam. Muito posteriormente, né, no século XX, se começou a repensar isso aí e trazer outras perspectivas de outros grupos e indivíduos, muitos marginalizados, tá, para se pensar a história. E eu diria para vocês que na esteira deste movimento, nós também podemos pensar aqui a própria história do ateísmo. Então, para a gente entender o que somos e por que somos o que somos, como é que nós construímos a nossa identidade, de que maneira ela tem impacto na nossa vida, tanto individual como social, e como ela pode ser importante para ajudar a pensar a nossa ação no espaço público,
conhecer a nossa história é algo extremamente importante. E a história do ateísmo, ela vem para ajudar neste processo. Tá, pessoal? Era isso. Em breve eu volto aqui com mais um vídeo dando continuidade à apresentação do livro do James Ford. Um abraço e até mais.